Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, chegamos então à nossa 8ª aula remota e, por força maior, a nossa última aula desse bimestre, atendendo então à exigência da direção-geral da UEG, que pede que nós façamos o encerramento dessas aulas. Estamos chegando então à metade do semestre e, por isso, vamos encerrando por aqui. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é fundamental para vocês que são acadêmicos, e quero que vocês considerem que essas aulas de hoje não sejam destinadas à nossa disciplina, necessariamente apenas a nossa disciplina, mas também não só as disciplinas desse semestre, mas que vocês levem isso para o curso todo e para a vida de vocês. Vou falar com vocês sobre algo que eu utilizo até hoje, metodologias que eu faço valer até hoje para aprender o que eu preciso dentro desse campo do saber que eu estudo, né? Então, nós vamos falar sobre produção de leitura. A palavra produção de leitura é justamente já para começar a diferenciar na mente de vocês leitura e produção de leitura. Eu quero, grosso modo, definir com vocês a diferença entre ler e estudar, considerando que o ler está dentro do ato de estudar, mas que este é mais profundo que aquele. Estudar é sempre uma maneira mais metodológica, sistemática, padronizada e, por isso mesmo, muito mais concentrada num objeto de estudo. A leitura ela pode ser muito abrangente. A palavra leitura ela deixa para a gente um campo gigantesco de sentido. Mas nós também podemos pensar em leitura prazerosa, leitura mais espontânea, leitura de mundo, e tudo isso difere da ideia que eu quero discutir com vocês aqui, do que seja ler para estudar. E então, produzir leitura nesse estudo. Vocês que são acadêmicos e acadêmicas, precisam entender que vocês vão ter como profissão a aquisição e a disseminação do conhecimento. Então, a partir de agora, o conhecimento é parte da profissão de vocês. Não dá para você, da agora para frente, parar de estudar nunca mais. Você vai fazer graduação, especializações, mestrado, doutorado. Nos entremeios disso, vocês vão continuar estudando e depois, para o resto da vida, na atuação profissional de vocês. Porque o acadêmico ele nunca cessa sua sede por conhecimento, e nunca cessa a sua busca por esse conhecimento. Mas não se cria memória de qualquer maneira, não se cria saber de qualquer maneira. O conhecimento não vem de maneira espontânea, gratuita. É preciso ter método, é preciso cumprir certas exigências, é preciso transpirar, ruminar aquilo que a gente estuda para poder adquirir esse saber. Então, quero falar com vocês sobre algumas das estratégias de estudo. Mas antes, é interessante a gente conceituar o que é estudo. Aqui no material que eu tenho, tem um autor que faz uma definição muito legal, eu vou compartilhar com vocês aqui. Ele diz assim, grosso modo, ou seja, de maneira mais simplória, estudar é realizar experiências submetidas à análise crítica e à reflexão com o objetivo de apreender informações que sejam úteis à resolução de problemas. Não é brincadeira, né? Se a gente pegar só essa definição aqui, a gente já vê que muitas vezes a gente não está estudando. A gente só está passando os olhos pelo material e perdendo tempo com isso. O Dicionário Aurélio diz o seguinte: o estudo é a aplicação zelosa do espírito para aprender. Aplicar a inteligência para apreender, dedicar-se à compreensão de fatos, fenômenos, seres, ações, etc. O autor do material aqui, que é o João Bosco Medeiros, diz o seguinte: além da análise do exame sistemático, o estudo inclui organização de trabalhos, busca de informações, anotações, leitura, elaboração de resumos e memorização.
A partir dessas pequenas falas aqui, a gente consegue ter uma noção do quanto o compromisso com a leitura é diferente do compromisso com o estudo. Quando eu digo que estou lendo, eu posso pegar um caderno, por exemplo, um livro, por exemplo, e enquanto eu viajo, eu estou ali viajando e lendo um livro. Ou então eu tenho aquele livro de cabeceira que eu escolhi, eu comprei, ninguém me cobra nada dele. Eu leio uma página hoje, 10 amanhã, e fico 3 dias sem ler nenhum, e depois de amanhã eu leio mais 3, e assim eu vou lendo esse livro. Já a leitura para estudo, a produção de leitura, ela não permite essas lacunas, ela não permite esse relaxamento. Então, eu quero que vocês entendam a ideia de produção de leitura como uma dedicação mesmo do olhar acadêmico voltado para o objeto de estudo, na medida em que a gente cria um demoramento para compreender aquilo que nós estamos estudando. Demoramento é uma palavra nova, né? Nós pegamos aquilo que nós estamos estudando e não o entendemos como algo instantâneo, tipo nesse miojo, drive-thru de passagem. Não. Ali a gente vai, a gente volta, a gente aprofunda, a gente relaciona, a gente cria conexões para poder compreender aquilo que estamos estudando. Estudar, então, é a aplicação zelosa do espírito para apreender, apreender aquilo que nós estamos buscando aprender. Esse apreender é justamente tentar jogar aquilo para a memória de longa duração. Nós temos 3 tipos de memória, né? Memória de curta duração, de média e de longa duração. As memórias de curta duração, elas têm muito a ver com aqueles decorebas que a gente faz e depois que vai no banheiro, mija lá, faz xixi, vai tudo embora na urina, né? Quem nunca decorou aqueles questionários grandões que os professores passavam para depois a gente fazer uma prova? Uma semana depois da prova, ele não lembrava nada. Uma semana nada, 2 dias depois. Por quê? Porque aquilo foi feito só para até aquele momento pontual da prova e depois da prova a gente não queria nem saber daquilo mais. Então, a memória de curta duração tem a ver com a seleção do cérebro, de não ficar guardando no nosso HD coisas que ele não vai precisar. A memória de média duração tem a ver com coisas que a gente já entende, apreende, compreende bem, mas que não necessariamente a gente usa todos os dias, coloca aquilo em prática e aquilo vai ficando, depois de um certo tempo, apagado em nossa memória. Se a gente reavivar, ele atinge novamente um patamar de uso daquela memória. Mas se não, se você tornar aquilo esquecido, você não vai se lembrar. Muitos aí da área de letras, por exemplo, da área do direito, por exemplo, da história, vão rapidamente se esquecer daqueles conceitos da física que viram no ensino médio, da matemática que viram no ensino médio, da química. Por quê? Porque não vão mais ter contato com aquilo. Pode até ser alguém que goste dessas matérias química, física, biologia, matemática, mas ao distanciar-se desse tipo de conhecimento, é natural que o cérebro guarde aquilo e depois vá reservando aquilo para a lixeira do HD ali. A memória de longa duração, não. Ela tem a ver com nossa carga de conhecimento. É aquilo que nós temos como bagagem enciclopédica mesmo. Aquilo que gera o acúmulo na nossa cabeça. Se fizermos uma arqueologia da nossa cabeça, vamos encontrar essas memórias de longa duração. E não é fácil criar conhecimento, memória de longa duração, fazendo uma ação relapsa, simplória, superficial. Não dá para fazer assim. Então, estou aqui para falar com vocês sobre o conhecimento e como ele é buscado no meio acadêmico, no sentido de metodologias para a gente tornar mais efetiva a nossa aprendizagem. Tá certo? Muito bem. Tem um livro do João Bosco Medeiros, Redação Científica, que nós temos na biblioteca da nossa instituição, mas também tem na estante virtual para vender, vocês vão encontrar baratinho. Tem várias edições. É um livro muito bom para quem quer, digamos, ter um manual de estudo, de metodologias de estudo para utilizar enquanto acadêmico. Tá certo? Vamos continuar assim então.